Era uma madrugada comum, mais fria que as outras, e eu estava no meu turno, sozinho na lanchonete. A cidade estava deserta, com as ruas vazias e a única luz vindo daquelas lâmpadas de neon que piscavam, quase como se quisessem apagar. O relógio marcava 3h17 quando ele entrou. Ele não se parecia com nenhum cliente comum. Era alto, magro, com uma palidez quase mórbida, e seus olhos eram tão escuros, tão profundos, que parecia que ele não refletia a luz da lanchonete. Ele entrou como se estivesse em transe, como se já soubesse exatamente onde ir. Não disse uma palavra. Caminhou até a mesa do canto onde sempre se sentava. Eu, por um impulso, perguntei se ele queria alguma coisa. Ele me olhou fixamente, sem mover um músculo, e respondeu com uma voz arrastada. Um cheeseburger, sem molho. Eu apenas assenti e fiz o pedido. O mais estranho aconteceu depois que ele se levantou para ir embora. Ele não pagou, apenas saiu, e eu notei que a porta não fez o som habitual ao ser aberta. Era como se ele não tivesse sequer tocado nela, como se tivesse saído sem deixar vestígios. Me senti incomodado, mas achei que fosse só um cliente excêntrico. O que me incomodou mais, no entanto, foi o guardanapo que ele deixou sobre a mesa. Ele estava dobrado de forma precisa, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Quando abri, encontrei uma foto. A foto mostrava minha rua à noite. Eu estava na frente de minha casa, parado, prestes a entrar. Mas o mais perturbador era a perspectiva da foto. Ela não parecia ter sido tirada de uma janela, mas de um ponto onde ninguém deveria estar. A sensação de estar sendo vigiado me sufocava. Nos dias seguintes ele voltou. Sempre às 3h17. Sempre o mesmo pedido, a mesma mesa, e sempre aquele olhar fixo, sem emoção. Mas algo mudou. Quando ele saiu na segunda noite, notei mais um detalhe. O guardanapo estava novamente sobre a mesa, e desta vez, ele trazia uma segunda foto. Mas não era uma foto de rua, era de dentro da lanchonete. Eu estava ali, servindo-o, e no canto da imagem, ao fundo, algo estava escrito em letras pequenas. A casa é dele agora. Era como se ele soubesse algo que eu não sabia, como se eu fosse apenas mais uma peça em um jogo que eu não compreendia. Eu decidi investigar. Quando ele entrou na terceira noite, eu o segui. Fiquei atrás dele à distância, cuidando para não ser notado. Ele caminhou até uma rua sem saída, como sempre, e sumiu. Desapareceu, como se tivesse se evaporado. E foi ali, na rua vazia, que eu encontrei algo no chão. Um broche. Pequeno, antigo, com o logotipo da lanchonete. Mas o mais estranho era a data gravada no metal. 1986. Eu sabia que algo não estava certo. A lanchonete tinha sido inaugurada em 2005. Como poderia haver um broche antigo com essa data? Decidi investigar mais a fundo e procurei em velhos arquivos do escritório da lanchonete. Encontrei um relatório de 1986. O título dizia: Funcionário desaparecido após alegar presenças durante o turno da madrugada. O nome do funcionário era Daniel Ribeiro, e o documento falava sobre um comportamento estranho, alegando ver algo ou alguém nas noites em que trabalhou ali. O mais chocante foi o detalhe final. Encerramento imediato das atividades noturnas, recomendado. Eu estava em choque. O que estava acontecendo naquelas madrugadas? Eu não era o primeiro a passar por isso. E pior, eu estava começando a sentir que, de alguma forma, estava sendo atraído para essa mesma espiral de acontecimentos, como se fosse inevitável. Foi então que, numa noite qualquer, ele entrou novamente, às 3h17, e se sentou. Mas não foi como as outras vezes. Algo estava no ar, algo que eu não conseguia identificar. Ele me olhou,
Disse o mesmo pedido de sempre, e quando se levantou para sair, ele não deixou o guardanapo dessa vez. Não precisava. Ele se virou para mim e murmurou com aquela voz gelada e arrastada: "A casa é sua agora." Ele saiu, e a porta não fez o som. Não havia mais nada a fazer. Eu sabia que algo havia mudado. Eu estava preso naquele ciclo. Tentei deixar tudo para trás. Tentei seguir com minha vida, mas tudo começou a desmoronar. Eu não conseguia mais dormir. Sentia como se estivesse sendo vigiado. A cada noite que passava, a sensação de estar sendo observado ficava mais forte. Eu olhava para as câmeras da lanchonete, tentando encontrar algo que me explicasse, mas tudo o que eu via eram imagens em que eu parecia estar interagindo com uma presença invisível, falando para uma mesa vazia. Eu comecei a perceber que a lanchonete não era apenas um lugar, ela era uma prisão. Uma prisão que eu já não sabia mais se conseguia escapar. E quando o relógio finalmente marcou 3h17 naquela madrugada, eu sabia que a decisão já estava tomada. O último pedido já havia sido feito. A casa agora era minha.